paz do Senhor. É com muito prazer que apresentamos mais um vídeo de mensagem da Palavra de Deus. E nesta mensagem falaremos de um assunto de suprema importância. Eu sei que o tema, que nós demos para esta mensagem diz o lugar da Palavra de Deus na igreja. É polêmico, mas não tem problema. É a Bíblia que diz. É na Bíblia que está registrado o que eu quero falar nesta mensagem. E temos igreja para que nós possamos tomar como exemplo. Igreja que era abençoada, recebia o poder de Deus, sentia o prazer de cultuar. Igreja que ouvia a palavra de Deus. A palavra era prioridade. Sabe que igreja é essa que nós temos que tomar como exemplo? É a igreja de Jerusalém. É através dela que nós podemos ver de que maneira deve ser e funcionar uma igreja. É inegável que a força espiritual que caracterizava aquela igreja é impressionante. Em tempos de maiores perseguições, a igreja de Jerusalém sempre conservava unida e com uma força espiritual inabalável. E ela sempre crescia, tanto na vida espiritual como em número. A igreja de hoje também pode ser assim. Quer crescer no sentido espiritual, em membresia? Priorize, dê lugar à palavra de Deus na sua igreja, a mensagem. Foi assim que nós crescemos. Foi assim que as igrejas cresceram. Se tem palavra, tem crescimento e podemos fazer isso. Não priorize outra coisa na sua igreja, não. As almas que estão na igreja aceitam Jesus através da palavra. A causa desta vitória singular deve-se também à palavra de Deus, que de modo pleno dominava a igreja, dando-lhe base sólida e estrutura resistente. Em tudo, a igreja se apoiava na palavra de Deus. Mesmo alguns anos atrás, eu, você, nós conhecemos, participamos de uma igreja que era diferente, que se ouvia a palavra de Deus com frequência. Tínhamos ensinamentos, doutrinas. É isso que fazia a igreja crescer. Isso sem poder esquecer que havia orações. A igreja orava mais do que hoje. A palavra faz crescer. A palavra faz edificar. É este alimento que nós tanto precisamos receber e dar à igreja. Quando Deus enviou a renovação do movimento pentecostal, as igrejas que então surgiram caracterizavam-se pela sua fé inabalável na palavra de Deus. E este movimento, meus queridos, só poderá continuar como um verdadeiro despertamento pentecostal se a palavra de Deus continuar no centro. Aí eu pergunto, será que as igrejas nos dias de hoje estão centralizando a palavra de Deus nos cultos, reuniões? Será? Fica aí esta interrogação. Você, caro dirigente, meu amigo, pastor, evangelista, você que está à frente de um trabalho, será que você está centralizando a palavra de Deus nos trabalhos que você preside? Fica aí essa interrogação para você. Na igreja de Jerusalém, os crentes continuamente recebiam o ensino da palavra de Deus. Isso está escrito no livro de Atos, capítulo 5, versículo 45. Foi exatamente isto que Jesus havia ordenado, quando disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, versículo 20. O ensino é sempre indispensável para o crescimento espiritual da igreja. A Bíblia diz, criado com as palavras da fé e de boa doutrina. Está registrado em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Os resultados do ensino são maravilhosos.
os crentes tornam-se perfeitos e perfeitamente instruídos para toda a boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Se tiver palavra, os crentes serão perfeitamente instruídos. Mas se tiver só cobranças, exortações, fala, mas a palavra falta. Reveja situações na sua igreja, reveja o seu comportamento. Sua igreja está crescendo, as almas estão aceitando, Jesus está operando, os crentes estão sendo bem alimentados com a palavra. É isto. Rever como está sendo servido o alimento, a palavra na sua igreja. Tá pesado, não tá? Deus colocou no meu coração para falar isto. E eu não posso deixar de entregar esta mensagem, de gravar esta mensagem. Doe a quem doer. Mas o pior é se eu a Deus desobedecer. O que acontece com uma igreja sem doutrina? Lhe faço essa pergunta, meu caro amigo obreiro da obra de Deus. Creio que a sua resposta, como obreiro ou como pessoas líderes, serão variadas. Mas a minha resposta é esta: uma igreja sem doutrina torna-se raquítica e fraca, sem resistência diante das tentações do mundo. Esta é a pura verdade. Se falta palavra, orientações, mensagem de Deus, que alimento que a igreja está recebendo? Qual a nutrição espiritual que ela está recebendo? Então, se você está notando que a sua igreja está fraca, sem resistência espiritual para suportar as oferendas, as ofertas do mundo, do pecado, então passa a dar uma palavra para a sua igreja, uma palavra consistente para que levante a real situação da sua igreja. A igreja tem que ter muito cuidado, conforme a orientação bíblica registrada no livro de Efésios, capítulo 4 e versículo 14. Vou ler. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. É sério, mas está na Bíblia, está registrado. E temos muitos por aí, homens que estão à frente de rebanhos, mas estão com comportamento de astúcia, enganando fraudulosamente o seu rebanho. A pregação dos obreiros da igreja primitiva não era uma exibição de arte oratória baseada em sabedoria humana. Não era, mas era uma proclamação cheia de fé e de poder da palavra de Deus que havia recebido. Temos que tomar, por exemplo, essas pessoas, esses homens, esses verdadeiros homens de Deus, que não trazia oratória baseada em sabedoria humana, não, mas eram cheios do poder de Deus e entregavam uma palavra avivada, uma palavra de Deus. Eis aqui a razão por que a Bíblia expressa o segredo da vitória que acompanhava a igreja primitiva. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Está registrado em Atos, capítulo 6 e 7. A palavra crescia, ela multiplicava. E hoje, a palavra está diminuindo, ou seja, está dividindo. Eles pregavam. Os homens verdadeiros de Deus, eles têm que pregar. Toma um exemplo daqueles que pregavam a palavra genuína de Deus. E o Senhor confirmava a sua palavra. Por isso que hoje alguns pregam, falam, mas o Senhor não confirma. E isso falo sem generalizar, porque temos muitos homens de Deus. Sim, temos muitos homens de Deus
que prega a palavra de Deus e o Senhor confirma. E a igreja recebe, a igreja alegra e sai saciada, porque alimentou-se da palavra de Deus. Vai para casa saciado, cheio da palavra de Deus. O valor de um culto ou uma pregação está na palavra de Deus que é apresentada. Coisa nenhuma poderá jamais substituir a palavra de Deus.